Vamos nós. Hoje eu vou tentar o máximo possível não chorar, porque eu tenho segurado isso por 32 anos dentro de mim. A única pessoa que mais me escuta hoje e sabe realmente quanto tem me machucado é o Maco. Maco é meu noivo, pra quem não sabe. Eu estou gravando esse vídeo porque eu acredito que tem muitas pessoas que vão se identificar ou tem histórias parecidas ou o mesmo acontecido com histórias diferentes. Eu jurava que eu estava tão mais preparada para começar a falar, eu achava que ia ser tão mais fácil, mas não é. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida e ninguém imagina que a gente passa por dentro. E eu sempre procuro não passar o ruim pra fora, sempre deixar sair o bom. E vou contar a minha história hoje. A história começa quando eu nasci dia 25/12/1985, sim, dia de Natal, e eu não nascia sozinha. Eu tive companhia, como eu falo pra minha irmã, somos gêmeas. E aí eu e a Marcele. Então, dia 25/12/85, nasciam nós duas. E Deus já era bom desde aquele dia, porque eu saberia que talvez eu estaria sozinha, muitas das vezes eu não estaria, eu teria a Marcele. Amo você. Eu tentei gravar esse vídeo milhões de vezes, e eu falei, não, hoje eu vou gravar, assim eu vou me libertar, que nem diz o Maco, vou desabafar, e é isso que eu preciso. Eu não tive um pai presente, e isso sempre me machucou, mas eu nunca fui de ficar falando pra todo mundo isso. Muitas das vezes eu chorei sozinha, muitas das vezes, muitos dias dos pais. E amanhã é dia dos pais. E a minha dor hoje é um pouquinho diferente, porque eu já tô chorando. Ai, meu Deus. Porque meu pai faleceu faz 4 meses, vai fazer agora, dia 20. E toda a esperança que você tem de seu pai voltar, no meu caso, que ele foi embora, você enterra junto quando a pessoa falece. Nossa, eu achei que eu nem chorei, já tô chorando no começo. E vou resumir o que eu lembro. Minha mãe morava com meu pai. Com 3 anos de idade, meu pai foi embora. Meu pai acho que queria separar, minha mãe não queria. E aí, então ele foi embora durante a madrugada. Nós, muito criança, a gente não sentiu tanta falta quando a gente era pequenininho. Eu sei que ele foi embora num dia, no outro dia nós pegamos catapora. Então imagina, gêmeos com febre, com catapora. E eu me lembro disso. Passaram-se os anos, algumas recordações eu tenho de na escolinha que a gente tinha que fazer um presentinho pro Dia dos Pais. Se passaram de 3 anos, eu vou dar um belo pulo, até 9 anos, que foi quando meu pai voltou. Nesse período de 3 anos a 9 anos, minha mãe trabalhava e trabalhava no hospital, que a minha mãe era enfermeira, então a gente ficava muito na casa da minha avó e muito com a minha irmã Dilane, minha irmã mais velha. Nesse período a gente saía às vezes de 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, porque minha mãe tinha que trabalhar e a gente ia pra escola de manhã. Então a gente saía às 5 horas, ia pra casa da minha avó, dava horário de ir pra escola e ia pra escola. Então essa é a rotina que a gente se recorda. Com 9 anos de idade, de 9 para 10, meu pai apareceu. E eu lembro até hoje, o dia que ele chegou, a Marcele simplesmente mais firme, meu pai ali, ela aqui, e quando eu vi ele, minha reação foi correr e abraçar. Com vergonha, porque imagina você abraçar uma pessoa que eu não mal lembrava. E ele ficou 1 ano com a gente, e ficou, né, com a minha mãe, já veio com a minha mãe e voltou a morar com a gente nesse 1 ano. Eu posso dizer que foi o melhor ano da minha vida que eu me recordo, porque eu fui extremamente feliz por ter um pai presente. Nessa época, eu lembro que não é que nem hoje que a gente dá dinheiro pros filhos. Alguns levavam coisinha na escola, outros não. Nós eram 2, a situação também não era fácil. Eu não ficava levando dinheiro todo dia pra escola. E aí, eu me recordo que minha amiguinha me chamou, Bruna, Bruna. E nós no recreio da escola, e tem alguém te chamando no muro. Era o meu pai que tinha ido levar um danoninho. Engraçado que são pequenas coisas que a gente se recorda. Tipo, meros detalhes, coisas que pra alguns não faz diferença. Ele levou a gente a conhecer o bosque em Campinas. Eu voltei lá uma vez só e é
não é dolorido, mas ai, é umas lembranças tão diferentes. E os aniversários? Eu não tenho foto, eu não tenho recordação. Isso é umas coisas que dói. Eu não tenho. E para pra pensar. Ai, eu não quero chorar, eu não quero chorar. Como que com 3 anos de idade meu pai foi embora e voltou com 10? Então você tem aquela coisa, voltou, tem meu pai. E era muito gostoso. Ele saía pra trabalhar e quando voltava a gente corria, fazia festa. O meu pai tinha mania de colocar DVD da Disney pra gente poder acordar e levantar cedo. Ele colocava o DVD da Disney, eu falo da Disney porque tinha de tudo, né? E das princesas pra gente acordar e quando a gente trocava a gente assistia. Aí ele fazia café, ligava o radinho dele. Ele ficou no período de 1 ano só. E falou que ia viajar. E eu lembro que na hora dele falar tchau, minha casa era perto de uma avenida. E eu falei tchau pra ele do portão até a esquina. Aí quando ele foi até a esquina, eu corri até ele dar outro abraço e dar tchau. E quando ele chegou na outra esquina, que aí ele pegou a avenida, eu corri até ele, tem outro abraço e falei tchau. Quando ele chegou, aí voltava pra esquina. Quando ele chegou na outra esquina, eu sei que eu fui uns 5 quarteirão, ele falou, agora chega de dar tchau que eu vou, tem que ir. E às vezes, na minha inocência, eu não sabia. Mas ele não voltava mais. Ele ia embora, ele falou que ia viajar, ia ficar 5 dias fora, porque ele vendia livros e não voltou. E aí que doeu muito, porque de 3 anos até 9 eu não tive a presença dele. E eu era criança. Quando eu tive a presença dele, de 9 para 10 e ele foi embora, a gente já entendia, aí foi dolorido. Aí me doeu muito. E aí, você imagina, nas reuniões escolares, eu não tinha isso. E nunca ninguém parou pra pensar como a gente se sente como filhos que os pais foram embora. O pai ou a mãe, a minha, graças a Deus não, mas o pai ou a mãe. Nunca ninguém parou pra pensar quando um pai abandona um filho. Meu pai abandonou 2. Nós 2 ficamos. E assim, a gente se sente, hoje não, porque eu fui aprendendo, 32 anos, mas a gente se sente segura, a gente não tem uma base que fala, vai pra cá, vai pra lá, aí você vai fazendo o quê? Vai errando na vida e acertando. Então os acertos é que nem você pegar um exemplo, um ratinho dentro de uma bola num corredor. Quando ele tem um corredor, ele vai batendo nas paredes, mas ele continua reto. O corredor seria o pai e a mãe. Quando você não tem uma estrutura de um corredor, a bolinha vai bater na parede, volta, bate na outra, volta pra trás, e aí você sabe que você vai pra lá, vai bater na parede, então você já não vai mais pra lá, mas aí você quer ir pro outro lado. É mais ou menos como a gente se sente, um ratinho dentro de uma bola sem destino, porque a gente não tem aquela referência de seguir em frente. E aí o meu pai foi embora, né, a gente ficou esse período. E com 16 anos, 17 anos eu engravidei da Beatriz. E imaginei assim, vou casar, eu vou ter um excelente pai pra minha filha, né? Não foi bem assim, né? Mas não pulo essa parte. E aí, os acontecimentos da vida vai machucando, porque eu me separei por um dia, talvez eu venha falar os motivos, né? Mas eu não tinha um pai pra pedir um socorro. Pai, tá acontecendo isso, pai, tá acontecendo aquilo. Eu tinha meu avô, mas é diferente de você ter o pai. A palavra é tão forte, né? E tão simples. No período de 10 anos até 20 anos, você tem adolescência, vai entrando na fase adulta. Então eu cheguei com 18, 19 anos, chegava dia dos pais, eu procurava ou sair com as amigas à noite, para no dia seguinte dormir o dia inteiro e não lembrar. A minha filha ia pra casa do pai dela, então eu ficava sozinha o dia inteiro. E nesse período que eu ficava sozinha o dia inteiro, eu queria dormir e queria esquecer que era dia dos pais. Tudo. E engraçado que como
gente, como que machuca. E enfim. Então, de 3 a 9 anos eu não senti tanto. De 10 até 20 anos a gente sofre, mas é um outro sofrimento. Quando você entra na fase adulta e você precisa de referências, eu me separei, a minha filha não teve a referência do pai por N motivos, né? Ele não foi tão presente também na vida da Bia, mas eu fui muito presente. Mãe dela, no meio dos tropeços acertos, eu sempre fui mãe da Bia e nunca abandonei ela. Imagina que jamais na minha vida eu ia abandonar, porque eu tinha passado e sabia o sentimento que era esse. Só que se meu pai voltou, quando ele foi embora com 3 anos e voltou com 10, a gente sempre tem a esperança que um dia ele possa voltar. A gente tem sempre a esperança que um dia ele possa aparecer de novo. Com 21 anos de idade, eu conheci o Makoto. O Makoto foi um presente que Deus me deu. Porque teve anos de o Mako perceber que eu sofria. Vou dar um exemplo. Um dia, no começo de namoro, o Mako me ligou e falou que ele não ia em casa naquele dia tão cedo, ele ia um pouco mais tarde, porque ele ia sair pra jantar com os pais dele. E aquele dia eu chorei tanto, porque eu nunca saí pra comer. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu vejo tanta gente ter isso e, tipo, não valoriza, não vai, não sai, não sei o que acontece. E às vezes você para pra pensar que eu daria tudo pra sentar, pra comer com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu sei que muita gente vai olhar e falar, não acredito que a Bruna pensa assim, mas eu nunca tive e nunca vou ter. Meu pai, minha mãe e minha irmã. E isso dói muito. Aí passou e aí o Mako, conforme foi passando os anos, o Mako foi percebendo. Os nossos 2 primeiros anos foi um pouco conturbado, nosso namoro. Conturbado assim, eu era muito ciumenta, né? Ele também, ele falava que não. E depois do 3º ano a gente ficou assim muito grudado. Com 5 anos de namoro eu fiz uma plástica na barriga, onde a minha cirurgia veio abrir. E nessa época a gente descobriu o quanto um gostava do outro e como a gente se uniu. Eu acho que ali se tornou Mako e Bruna mesmo ali assim, juntos. Porque foi 1 ano dessa cirurgia. E eu refiz várias cirurgias, ainda quero comentar ainda sobre ela no canal. Mas assim, eu e o Mako se uniu. Teve ano de ele perceber que eu tava chateada e eu queria começar a chorar. Ele falava assim, esse ano eu vou fazer o ano mais especial da sua vida. Não vou deixar você triste. Então ele fazia 1000 coisas no Dia dos Pais pra mim nem lembrar e nem não chorar. Eu não vou lembrar certas datas, mas vocês vão entender. Eu comecei a namorar o Mako com 22 anos por aí. Antes de fazer a cirurgia, quando eu fiz a cirurgia, quem apareceu? Até mais meu pai, precisava de um documento. Bom, quando eu falo que o Mako foi um presente de Deus na minha vida, eu não tive muito contato com ninguém da família do meu pai. Muito pouco. De 9 anos para 10, como é que meu pai apareceu? Como que foi? A gente conheceu, teve contato com meu tio Gercílio, meu tio Gessé e minha tia Joana. Na época, acho que o tio Gercílio morava ali perto do centro e a tia Joana no fundo. Aí eles tinham um pouco de contato, porque era o Gercílio e o Gessé era irmão do meu pai. Aí o meu tio Gercílio, passou, eu não sei como é que nós foi parar na casa deles. Fomos passar uma tarde com eles, porque eram primos, tudo, né? E a gente se viu, fomos passar, tinha de 9 para 10 anos. E aí o meu tio Gercílio, naquela época, era todo orelhão. Se ligava no orelhão, falava que queria falar com tal pessoa, e como era tudo vizinhança, chamava o fulano. E ele ligou pro orelhão, falou, queria falar com o Ezequiel, era pra falar com as filhas dele, falou pra ele entrar em contato comigo urgente. Quando ele ligou, eu tava brincando de esconde-esconde. E tinha uma sala, e onde ficava o telefone. E eu tinha me escondido na sala e trancado a porta. E todo mundo brincando de esconde-esconde. Do nada o telefone toca. Quem que atende? Eu que tava na sala. Quem era no telefone? Meu pai. Eu fiquei quase
1 hora no telefone conversando com ele. E todo mundo batendo a porta, arrebentando. Abre essa porta, abre essa porta. Mas estava tão legal a conversa que eu não queria desligar. Eu não queria falar assim, pera um pouquinho que vou abrir a porta. Não, não abria. E criança, conversando com 10 anos. E aí eu, sabe como que consegui abrir a porta? Meu tio Gercílio pulou a janela, abriu a porta pra Marcele falar com meu pai. Eu acho, nós ficamos mais de 2h30, 3 horas no telefone. E ele no orelhão, eu não sei se ele ligou a cobrar, eu não lembro, alguma coisa foi porque ele ligou e eu não desliguei, eu não retornei porque eu era criança. E aí eu vi na nossa voz, ele voltou. Eu sei que teve tentativas dele falar com a gente, voltar nesse período de 3 anos até 9, só que nós é criança, a gente não lembra, a gente não sabe da história, a gente sabe de nada. Então eu não posso falar e nem julgar nada, nem ninguém. Mas eu sei que teve. Mas cabe a Deus, Deus sabe de tudo. Enfim. Vamos lá. O pai veio, ficou 1 ano. E minha tia Joana, ela até se mudou daquele centro e foi morar atrás da rodoviária. Não é da rodoviária, onde ficam os ônibus guardados. Eu não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar, eu escrevo aqui embaixo. E eles foram morar lá atrás. E meu pai não sabe dirigir. Eu descobri isso esses dias, não sabia, né? E ele andava muito de bicicleta. Então ele montava na garupa e nós ia lá pra casa da minha tia Joana. E assim, eu tenho muita lembrança forte desse 1 ano, de tudo que a gente já viveu. E a minha tia Joana, dessa casa, ela foi morar em Águas de Lindóia. E nunca mais eu vi ela. E meu tio Gessé e os seus 3 filhos, que é o Juliano, o Josi e o Eliseu. Uma coisa falou assim, por que você não vai no sítio? A gente vai lá conhecer seu tio. E eu falei para um outro tio meu, eu sei que nós comentamos com um tio nosso, e que eu queria ir, achei que só ia ficar por isso. E ele ligou, falou, nós estamos aqui no sítio, é para você vir amanhã que nós estamos esperando. Eu falei, o quê? O Marco, bora? E aí nós fomos conhecer a primeira vez Águas de Lindóia e rever meu tio Gessé e a minha tia Joana. Como se fosse conhecer, porque eu tinha 10 anos e quando eu fui rever eles depois de 15 anos, eu tinha 25, 26, por aí. O meu tio Gessé, um dia meu pai ligou. Ele ligou, né? Não sei. Falou, tem telefone pra você, Bruna, atender aqui. Quando eu vou atender era meu pai. Eu nem queria conversar, porque eu não quis, você já é adulto, você já tem mágoa, você já não quer conversar. E aí o seguinte, ficou na beira do rio, que tinha um lago assim na minha tia. Acho que mais de 1 hora. E dói, né? A gente lembrar e saber que não tem mais. E nesse conversar, ele precisou vir pegar um documento. E coincidiu que eu tava fazendo, que eu tinha feito uma cirurgia, uma plástica. A minha barriga veio abrir nessa cirurgia, que foi abdominoplastia, não sei falar, vai estar o nome aqui também. E aí ele veio, e aí eu levei ele veio da cidade, acho que era Mato Grosso que ele tava, veio até Campinas, a gente buscou ele, dormiu em casa, a gente levou ele pro sítio. Eu tenho uma foto, 2, de lembrança dele, que eu vou estar sentada. Segurando o cajadinho, porque eu andava curvada. Então tá a Beatriz na foto, que se eu não me recordo, a Beatriz ou o Marco. Eu acho que tá a Beatriz do meu lado. Tô sentada, porque eu tinha feito a plástica e eu tinha dor, tudo. E meu pai atrás, meu tio e o Marco. Era a última vez que eu ia ver ele, eu não sabia. O povo pode criticar o que quiser. Ah, ele te abandonou. Mas a gente ama. Como a gente não vai amar? Como a gente não vai gostar? É pai da gente. Nossa, Deus tá borrando na minha cara. E a minha dor é um pouco diferente, mas daqui a pouco você vai entender. E aí ele veio. Aí ele ficou acho que 1 semana e aí ele foi embora. Ele voltou pra Sumaré e ele pegou o ônibus de lá e foi pra viajar. Voltou pra casa dele. Daquele dia, eu não lembro se se eu tinha 28, 29 anos por aí. A gente começou a ter muito contato por telefone, muito contato. É como se eu tivesse começado a ter um pai de novo ali. Porque eu não contava pra ninguém que a gente conversava por telefone. Só o Marco sabia, a gente ficava às vezes horas no telefone. Aconteceu um episódio
que na minha cidade ia ter inscrição dos apartamentinhos, eu pagava aluguel e eu queria me inscrever. Muita gente nem sabe disso, nem que eu moro assim, em apartamento assim. E meu pai falava assim, eu falei assim, olha, vai sair uma inscrição do apartamento da prefeitura e tal, e eu queria me inscrever, porque eu pago aluguel, tenho a Bia, né, e já que não dá pra mim comprar um, vou me inscrever. Ele, não, você vai se inscrever e você vai ganhar, você vai ver. Aí liguei pra ele, olha, deu certo a inscrição, eu fiz. Ele, não, você já ganhou. Foi um período de 6 meses, a gente conversando, eu me inscrevi, contei pra ele. Quando saiu meu nome no jornal, eu liguei pra ele. Quando pediram pra mim levar os documentos, eu liguei pra ele. Quando foi pra sair o sorteio, porque você tem que levar, né? Eu liguei pra ele, que o meu nome tinha sido sorteado, porque quem sabe pede pra você estar atuado pra se inscrever. Teve gente que falava que não tinha dado certo, que eu não tinha conseguido pra tirar os urucubaca. Eu falei, mas se fosse presente de Deus, Deus ia abençoar. E eu ainda vou falar isso também em vídeo. Eu vou falar da cirurgia, vou falar ainda disso. E aí meu pai falou, não, você vai ganhar. Quando eu ganhei, eu liguei pra ele, eu falei que você ia ganhar. Parece hoje eu contando. Quando eu mudei, mudei aí aquela alegria, né? Tudo. Porque assim, é tudo um processo. Você faz a inscrição, você faz tudo. Tem gente que vai até assustar, que nem sabe que eu moro em apartamento da prefeitura. Eu não ligo. Eu acho que a gente trabalha muito, se esforça muito pra ter o pouco que a gente tem. E eu não pago aluguel. Aqui é meu. E eu agradeço a Deus. Não tenho vergonha. Tive muita crítica que falavam assim, que não sei o que, vai morar na favela, não sei o que. Gente, se vocês conhecessem os vizinhos que eu tenho, eu ganhei amigos, nossa, que jamais achei que eu fosse ter na vida aqui. E é minha casa, aqui tudo a parede, nós que pintamos junto, eu e o Marco, o gesso nós colocou, a cortina nós, tá amassando a cortina, nós colocou e não passamos. Então assim, aqui é tudo muito nosso e meu pai participou muito disso, muito aqui, ele participou muito nesses, aqui faz 3 anos que eu tenho, então ele foi bem ativo. E nesse 1 ano que a gente conversou muito, a gente passava horas conversando, horas. Como a gente conversava horas e horas e horas, então a gente foi tendo uma união. Com 3 anos ele foi embora, com 10 voltou. Com 25, sei lá, com 15 anos depois ele voltou, foi embora e a gente teve contato. Então sempre tinha aquela esperança. Eu falava pra Marcele que eu achava que a gente ia cuidar dele quando ele ficasse velhinho, que ele não ia ter onde ficar, porque ele nunca teve bens, nunca teve nada. E eu achava que a gente ia cuidar dele. E surgiu uma oportunidade de viagem esse ano pra ir ver ele, mas eu trabalhando não pude ir, não dava pra mim ir. E a minha tia, meus tios foram, tio Gessé, tio Clodomiro, minha tia Joana, foi uma turma. Um dia minha tia ligou, e a minha tia falou que ele tava ruim no coração. Um dia minha tia me ligou que ele tinha falecido. Eu tinha conversado com ele. E a Marcela era mais firmona com ele, então eu conversava mais. Quando o neném nasceu, a Marcela não queria que mandasse foto pra ninguém. Não quero que mande agora, espero o neném apresentar na igreja, deixa a gente curtir ele. E eu, escondida dela, mandei um monte de foto do neném pra ele. Um monte. E minha tia também mandou, eu também mandei. E quietinho com a Marcele. E o neném nasceu dia 7 de abril. Ele faleceu dia 20. E a Marcele falou assim, que ainda bem que eu tinha mandado foto do neném pra ele conhecer. Eu não achei que fosse doer tanto. Porque você imagina a minha história. Se ele voltou com 10 anos, com 25, a gente sempre tem esperança de ter um pai pra vida toda. E quando ele faleceu, é como se encerrasse minha vida. Nossa, devo estar cagada, né? Meu Deus do céu. É como se realmente você não teve pai.
realmente sua vida foi isso? Eu espero que tem 2 conselhos que eu dou. 2 coisas. Eu escuto muitas pessoas falarem pra mim que eu sou muito alegre, muito divertida. Então muitos vão assustar vendo esse vídeo, porque eu não deixo isso transparecer. Essa alegria eu herdei do meu pai, de ser brincalhona. Então o motivo maior de eu ter sumido do canal é porque eu tava mega feliz e do nada meu pai faleceu, do nada, né? Que ninguém espera. Quando ele faleceu, eu não consegui voltar a gravar vídeo. E eu queria voltar falando disso e coincidiu de amanhã ser Dia dos Pais, que me deu força de falar. Primeiro, se você tem um pai, valorize o pai que você tem. Você pode falar, pai, você pode acordar de manhã. Eu nunca vou poder, nunca pude, nunca vou poder pular na cama e acordar meu pai e falar Feliz Dia dos Pais, dar o presente. Eu nunca pude fazer isso. Mas se você tem, pensa que a vida é curta, você não sabe o dia de amanhã. Eu não morro de remorso porque eu não tenho culpa de nada. Eu tô em paz, mas eu perdoo ele de tudo. Eu espero que eu possa. Eu tive uma mãe maravilhosa, que nós apanhava de espada de São Jorge, viu, mãe? Quem viu os vídeos sabe. Mas uma mãe que não abandonou nós. Por mais difícil que foi a nossa vida, como por mais difícil que foi as coisas, ela não abandonou. Ela foi mãe, foi pai, foi firme. É isso. Nossa, como é bom falar, como é bom desabafar, como é bom pôr pra fora. E eu falar uma coisa pra você, aproveite o pai que você tem. O meu, infelizmente, foi embora. Eu não tive a oportunidade de ter um pai presente. Nossa, como eu queria, como eu queria, como eu queria ter um pai e uma mãe presente. Mas a Bia hoje, o Marco é nossa, um paizão pra Bia. Nossa, eu não tenho o que falar do Marco. E meu pai, só vou ter pra finalizar, me deixou uma herança. Que foi, quando ele veio, ele me deu uma receita, que era uma carrenha. Se caso vocês quiserem a receita, eu gravo. E era um macarrão, nossa, tão gostoso. Eu lembro que ele foi fazer no sítio, e eu falei assim, ó, tia, vamos descer na cidade, comprar coisa pra comer, que meu pai tá fazendo ali, mas eu acho que não vai virar nada. Eu não tinha convivência com ele. E ele fez um macarrão, estilo lasanha, que eu nunca comi um macarrão tão gostoso na minha vida. E eu e o Marco ama fazer. E é muito fácil. Minha sogra ama, todo mundo que a gente faz ama. Que foi a minha herança, que foi o macarrão dele. Mas eu tive a oportunidade de ver, de rever, de estar perto. Chorei muito quando ele faleceu, porque eu me senti mais sozinha ainda. Mas eu sou forte, não paro, sou guerreira. Deus é na minha vida. Eu acho que a gente tem que ser feliz, a gente tem que lutar, independente da situação, me faz mais forte. E eu queria compartilhar isso. Eu precisava, eu nunca falei isso pra ninguém. Quantos dias dos pais, quantos? Eu peguei o carro, parava numa rua, numa árvore, chorava. Aí passava, enxugava a lágrima, dava pra ver claramente que eu chorei como agora. E o Marco fingia que nada tinha acontecido, que nem parecia que eu tinha chorado. Eu falava assim, amor, parece que eu chorei. Ele, não, você chorou. E tipo, eu tava com essa cara. E ele sempre foi muito bonitinho comigo. Mas se você tem uma história parecida, se você conta, eu vou amar ler. Eu vou amar saber que existe gente como eu, que não é possível eu ser sozinha assim. E eu tenho um lema. Enquanto tiver uma pessoa assistindo, uma pessoa tendo isso de referência e mostrar que nós pode ser forte, que nós pode ser exemplo, que nós pode ser guerreiro, é mais difícil, mas que não é impossível. Eu não tenho medo de correr atrás, eu não tenho medo das coisas, eu vou e faço. Porque a vida inteira eu tive o não, eu nunca tive as coisas na minha vida. E hoje que eu tenho a oportunidade de trabalhar e ter, eu vou correr atrás e vou ter. Eu tenho certeza que eu não tô sozinha, e eu vou deixar um texto que eu li na internet de um professor meu, que é Eu Perdoo.
pai. E mãe, amo você. Amo você, Marcele. Agradeço a Deus que a minha força é a Bia e o meu sobrinho que tem me dado uma força, um bebezinho da família. Tá dando muita força pra gente. Que tá com 4 meses, que ainda bem que meu pai pode conhecer. E, pai, perdoa o senhor por tudo. Que pena, né? A gente encerra por aqui, tá? Não consigo mais. Até o próximo vídeo e prometo que não terá choro, só alegria. E agora eu vou dar o meu melhor de mim. E é o que meu pai me deixou também de herança, que é a alegria dele. Tá bom?